Então, boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. É muito bom ver assim uma sala quase cheia e já se percebe que o tema da educação é querido a quem não é objeto dela. Pronto, nós hoje reunimos aqui, como sempre, pareceres diversos sobre o tema eu não gosto de dizer em discussão, em conversa. E creio que de facto hoje habita muito os nossos pensamentos. Muitos de nós têm filhos e de facto percebem que há desajustes graves em muitos casos, e gostaríamos todos de contribuir para dar ideias no sentido de melhorar algumas coisas. Eu comigo tenho a Rita Cirne, que está aqui também a representar uma escola que assume um modelo alternativo de ensino, privilegiando o contacto com a natureza. Chama-se Escola Play, Brincar para Crescer, e tem crianças até aos 9 anos, não é? Sim, crianças... no próximo ano até aos 9. Depois tenho a Teresa Castro, que é aluna. Tenho o Francisco Paz, também aluno. Cada um deles nos vai dar a sua perspectiva sobre a escola, sobre a experiência que tem, uma perspectiva crítica, não no sentido do bota abaixo, ou pelo menos não só no sentido do bota abaixo, mas também o que tiver de ser, claro. Depois a Irene João, que esteve ligada à Escola da Ponte e também muito familiarizada com o uso da arte para o ensino. O Luís Sarmento, que é da área das ciências da computação, é investigador, trabalhou na Amazon, na Google, está ligado a projetos relacionados com a inteligência artificial. E o Fernando Lima, que trabalha comigo na Casa da Música, e é um dirigente sindical, está muito ligado às questões dos direitos humanos e dos direitos laborais, tem feito um trabalho excelente a esse nível na Casa da Música, e também teve uma experiência muito significativa e muito importante na Associação de Pais do Conservatório de Música do Porto. E pronto, e eu já estive aqui a dar-lhes um pequeno briefing sobre como é que estes debates funcionam. São conversas, isto incluindo-vos, logicamente, quando algum de vocês quiser participar, não se iniba de o fazer. E portanto é isso. Eu posso até começar por aí, que tem a ver com a ideia da comunicação, ou seja, eu tentei implementar nestes debates uma lógica que não tinha a ver com uma transmissão de conhecimento daqui para aí. A ideia é exatamente cada um de nós ver-se como um vaso comunicante e nós fazemos o sangue correr entre nós, que eu acho que isso é que é importante, e também tem um lado pedagógico grande em relação ao rumo que esta sociedade pode tomar. Eu eventualmente começaria pela Rita Cirne, para nos falar dessa nova forma de ensinar, como é que isso surgiu e em que sugestões ou em que ideias se fundamenta. Então, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Nada. É sempre uma oportunidade boa poder falar de algo que eu sou apaixonada, que é a educação. Trago a minha equipa comigo, a Cristina e a Carmen, para me apoiarem, se porventura não me faltar alguma coisa. E o Play Brincar para Crescer surgiu de uma inconformidade da minha parte enquanto educadora. Trabalhei durante
17 anos em espaços tradicionais e não me identificava de todo com aquilo que acontecia de 4 paredes, porque sim, as crianças, a maioria dos espaços estão fechados entre 4 paredes. Na maioria das vezes, muito concentradas nesta bolinha que nós temos aqui, os professores muito concentrados na bolinha, e nós não somos só bolinha, temos um corpo que nos une, desde a ponta do dedo à ponta do cabelo, e nós para aprender temos que aprender com o corpo todo, e as crianças em idade tão tenra, pré-escolar, é a brincar que eles aprendem. Nós não precisamos estar a criar momentos artificiais para eles aprenderem. Basta termos um olhar atento, basta estarmos focados neles, verdadeiramente neles, e não nos nossos interesses pessoais, que a aprendizagem dá-se. E aparece de uma forma muito mágica ao nosso olhar. Acho que é um bocadinho por aí. A minha infância foi muito assim, foi passada na natureza, em casa dos meus avós, no campo, no contacto com as galinhas, com os patos, com as vacas e com as árvores de fruto. E acho que isso foi muito enriquecedor e me tornou uma pessoa mais válida. Nós também só conseguimos respeitar aquilo que conhecemos. Fala-se tanto de alterações climáticas, fala-se tanto dos problemas relacionados com a natureza, mas os jovens de hoje em dia, será que a maioria deles já foi a uma floresta? Eu não digo um pato, eu digo uma floresta mesmo, onde há árvores que caem, onde há pequenos bicharocos, onde há silvas. As nossas crianças no início diziam: a floresta magoa, porque tínhamos silvas e as silvas arranhavam-nos as pernas. E depois, ao fim de algum tempo, elas foram-se habituando, foram-se aprendendo também a proteger desses pequenos seres vivos que habitam, que são as plantas e os animais. E nos dias que correm é um espaço onde eles puderem passar grande parte do seu tempo. Quer chova, quer faça sol. E penso que a pandemia nos veio despertar para isto. Uau, afinal andarmos ao ar livre não é isso que transmite o vírus, não é isso, se calhar até que cria imunidade. E então posso dizer que este ano tivemos uma explosão de procura. Eu costumo dizer que tenho visita já à Nossa Senhora do Iurte, porque o nosso espaço físico é um Iurte. É uma tenda da Mongólia, é o único espaço que temos fechado. Depois são 2 hectares de espaço verde, horta de agricultura biológica e floresta, onde as crianças brincam, interagem com a natureza e exploram aquilo que mais lhes suscita curiosidade. Claro que de vez em quando nós vamos lançando umas pequenas provocações, mas acho que de uma forma geral são eles que nos dizem: ei, estou muito interessada nisto. Podem ser com a boca, mas dizem-nos com a forma como brincam, com a postura deles perante as coisas. Falavas das nossas fontes de inspiração. Nós temos assim 2 grandes abordagens nas quais nos inspiramos, que é a Regia Emília, que é muito conhecida pela pedagogia da escuta, e quando nos falamos em escuta, não é escutar só com os ouvidos, é escutar com o corpo todo, com as mãos, com os pés, com tudo. E o Forest School, a pedagogia da floresta, que chegou há 5 anos em Portugal. A Play tem 5 anos, eu fiz a primeira formação no Forest School em Portugal, portanto, há 5 anos que chegou o Forest School. E a mim o que me espanta é que estas abordagens pedagógicas estão a chegar cá a Portugal, como Montessori e tantas outras, como se tivessem caído de repente de paraquedas no planeta Terra. A maioria delas vem da Segunda Grande Guerra, foram constituídas e
desenvolvidas por um grupo de pais insatisfeitos com o sistema da altura. E os nossos pais, neste momento, já um grande grupo de pais que também está insatisfeito e que também está a tentar fazer mudanças juntamente com os profissionais que estão dispostos a vamos sair fora da caixa, fora das paredes, vamos conhecer o mundo. O mundo é tão bonito. E crianças em idade pré-escolar, é isso, elas precisam de conhecer o mundo. Da formiguinha até às estrelas. Obrigaram-nos a instalar aplicações de identificação das constelações e isso, porque à noite, quando íamos embora, eles mas que estrela é aquela? E aprendemos em conjunto. Deitamos-nos no chão e aprendemos em conjunto o mundo. Sim. O mundo está aí para ser conhecido. E com isso aprendemos português, aprendemos matemática, aprendemos a iniciação à escrita, mas de uma forma muito orgânica, sem termos que estar a criar momentos artificiais dentro de uma sala de atividades. As nossas crianças em idade pré-escolar têm um tempo muito mais estruturado que nós adultos nos dias de hoje. Eles entram às 9 e saem às 7h30 da tarde, e se for preciso ainda vão assim para o balé ou para a natação. Se calhar nós adultos não aguentamos um horário tão preenchido. Atividades de meia hora. E ao longo de um dia tem meia hora de atividades livres. Pois é isso. Eu acho que, do meu ponto de vista, isso tem que ser invertido. Tem que ser 5 horas de brincadeira livre e depois uma meia hora, uma hora, uma atividade mais orientada, aprender um instrumento, o que seja. Mas tem que ser ao contrário. E aquilo que a prática nos vai demonstrando é que eles chegam ao primeiro ciclo. Uma das questões que os pais nos colocam é mas se eles brincam o tempo todo, chegam ao primeiro ciclo e depois como é que é? Como é que é? Acontece de uma forma muito natural. Eles vão com um eu assim gigante, com uma autoestima super forte, com uma capacidade criativa e de resolução de problemas gigantesca. Eles costumam dizer: aqui no Play nós resolvemos todos os problemas. Então, quando têm um problema, vão se sentar no sítio onde nós costumamos fazer a nossa Assembleia da Manhã para decidir o que é que vamos fazer durante o dia. Eles sentam-se em roda e nós às vezes estamos lá e falamos: mas o que é que vocês estão a fazer aqui? Estamos a resolver um problema, queremos construir uma ponte e não sabemos como. E então, juntam-se para tentar resolver aquele problema. Trabalho em equipa. No futuro, nós vamos precisar muito de trabalho em equipa. 5 cabeças a pensar, e esta pandemia também nos demonstrou isso, é que muitas cabeças a pensar conseguimos chegar mais rápido a uma solução para um problema do que se for só uma. Portanto, a skill de trabalho em equipa também é algo importante e que eles também desenvolvem de uma forma muito natural. A questão das emoções, da regulação das emoções. As nossas crianças, se há uma que chora, se não vai o grupo todo, pelo menos vão 2 crianças perceber porque é que aquela criança está a chorar. Ou se uma se bate à outra, nós tentamos sempre que eles se consigam pôr no lugar uns dos outros e consigam expressar: olha, mas se tu peças no lugar dele, o que é que sentes? E dessa forma eu costumo dizer que é muito orgânica. As aprendizagens vão se dando, as crianças vão se desenvolvendo e o feedback que nós temos tido das crianças que vão para o primeiro ciclo é que chegam lá e se têm um professor de primeiro ciclo que lhes falta ao respeito, eles são crianças com coragem para dizer: por favor, não me fales assim, porque as minhas professoras na outra escola não me falavam, há outra forma de falar, há outra forma de se estar, há outra forma. Quando os pais me dizem isto, que uma criança é capaz de exteriorizar e de verbalizar isso perante
um adulto que muitas vezes é um elemento de autoridade, porque um bocado como nós aqui, nós estamos aqui e eles estão do outro lado, isto deixa-me cair. É isto que nós precisamos de crianças que tenham voz, que consigam pensar pela sua cabeça, para não sermos todos um rebanho. Pois, e tu falas aí de esse pensamento crítico está necessariamente muito ligado à empatia, essa ideia que tu avançaste de quererem saber qual é o problema deste e daquele. A verdade é que isso também liga à autoestima, porque uma criança nasce e imediatamente estamos a dizer que não pode fazer isto, aquilo está errado, está. É um erro que importa corrigir, não é? A criança é um erro e a gente vai tratar dela. Vamos melhorá-la cada vez mais, a nossa imagem. E ele já tem um pacote completo. Nós só temos é que deixar que ele se abra. Claro. Através do contacto na natureza, através da arte, nós também fazemos atividades de expressão artística. E é preciso deixá-los exteriorizar quem são. Não somos nós que temos que dizer quem é que eles são. Claro. Nós é que temos que estar despertos para perceber que criança, que família é que nós temos à nossa frente. Nós não temos só uma criança numa escola, nós temos uma criança e uma família. E cada família é uma bolha que pensa e tem valores, se calhar, da família completamente diferente da família que está ao lado. E toda a gente merece ser respeitada. Mas ao saber respeitar, as crianças também vão aprender dessa forma. Se os meus professores, que eles não nos tratam por professores, nos conseguem respeitar, portanto, eles também vão ser capazes de respeitar o outro, seja ele dito normal, seja ele dito não normal. E hoje em dia acho que estamos muito ávidos disso, de respeito. Respeito por todos, respeito pelas crianças, respeito pelos adultos, respeito por todos nós que estamos aqui. Claro. Tudo isso às vezes fica diluído numa fumaça e quando nos damos conta, mas afinal, e eu, qual é o meu lugar no mundo? E isso é um pouco o nosso papel, é tentar-los ajudar a perceber qual é o lugar deles no mundo. As greves das alterações climáticas, nas primeiras antes do Covid, nós fomos com crianças de 2 anos para a Avenida dos Aliados e eles fizeram os cartazes para as famílias e desde pequenos eles percebem que têm uma voz e que a voz deles é importante e que quase sempre está tudo certo, porque não existe uma única só resposta para um só problema. Eu, se calhar, provocava aqui o Luís, um bocadinho para também abrir explorar já a amplitude deste debate. Não é que haja qualquer contradição entre uma coisa e outra, mas é outra perspectiva e que tem a ver com o que estavas a dizer precisamente de cada um dever, antes de mais, ir-se conhecendo e ir sabendo quem é e não tendo vergonha, pelo contrário, de se assumir como é e como vai sendo, de acordo com aquilo também que vai aprender. Por outro lado, nós temos uma tendência de robotização dos alunos, uma vez que há um mercado que está muito formatado para funções específicas e que faz com que os alunos sejam moldados para aquilo que é requerido, não é? Por esse... Precisam de ser criativos para poder exercer essas funções. É evidente. Pronto, mas em que medida é que estas ferramentas tecnológicas e este desenvolvimento poderia ser articulado com este domínio da educação, de forma a potenciar estas coisas boas e ao invés
de robotizar. Eu acho que essa tua pergunta já tem muitos pressupostos. Pois tem. Que eu queria E desculpa, pressupostos e se calhar preconceitos, não é? Talvez, claro. Assim, antes de mais, eu acho que eu concordo com tudo o que foi dito. E estamos a falar, talvez a imagem não seja melhor, mas estamos a falar de uma pirâmide, não é? Em que há uma base e depois há um conjunto de outras competências que se vão construindo ao longo do tempo, não é? E que depois afunilam em certas coisas, mas que são construídas sobre uma base, e eu não posso construir a casa pelo telhado. Ou seja, se eu não tiver uma educação a nível dos sentimentos, por exemplo, que é uma coisa que não se fala muito, mas a educação da pessoa perceber a sua dinâmica interna, não é? É tão fundamental para depois poder lidar com outras coisas externas, não é? Que agem sobre nós, mas que nós temos depois de ser capazes de agir sobre o exterior, não é? Portanto, eu concordo com tu e, aliás, a minha perspectiva é um bocado da outra ponta da pirâmide, não é? Quando as pessoas estão a adquirir competências que lhes permitem ser agentes ativos no mundo com impacto, e que por isso têm de ter capacidade de ser criativos, de encaixar nas tais funções, mas já depois falamos sobre isso, porque essa noção de encaixar funções pressupõe que estamos a falar de coisas que estão definidas e que as pessoas se encaixam naquela caixa, não é? E aquilo que nós vemos é que, se calhar, acabas a falar das tecnologias, todo esse mundo tecnológico existe fora dessa caixa. É um mundo do limite, não é? E, portanto, nesse mundo de limite, nessas empresas tecnológicas, não há noção de caixa. Ou seja, as pessoas não são educadas para entrar numa caixa, porque a própria função dessas empresas, a própria motivação dessas empresas está sempre a sair da caixa, está sempre à frente. O que é interessante por teres feito esse comentário, porque isso talvez seja um dos grandes vícios da educação, de uma forma geral, isto vendo outra vez do ponto de vista da ponta da pirâmide, okay? Que é preparando as pessoas para as funções que existem. Ou seja, nós precisamos de educação é para preparar as pessoas para as funções que existem. Quando a educação devia ser preparar as pessoas para as funções que ainda não existem. E talvez seja esse o grande problema, na minha perspectiva, de quem vê da outra ponta, da educação que temos, que é uma educação do que está nos livros. Não é? E aquilo que nós queremos estar é trabalhar nas coisas que ainda não estão escritas nos livros, porque já estão escritas nos livros, já estão ultrapassadas, já são antigas, já do ponto de vista até da própria competitividade tecnológica e económica, já estão ultrapassadas. Não é? E, portanto, como é que nós educamos as pessoas, e é isso que eu penso bastante e tenho trabalhado e trabalho diariamente, porque trabalho com um grupo de pessoas, como é que nós trabalhamos para que as pessoas tenham uma educação que lhes permita ir constantemente crescendo, quer tecnicamente, quer humanamente, quer saber trabalhar com equipas, não é? E até que ponto a educação que nós temos tido nos limita exatamente por esse pressuposto, que é o pressuposto que nós estamos a preparar as pessoas para alguma coisa, e essa coisa que está supostamente definida, não é? E uma das coisas que eu tenho observado, trabalhando com pessoas de diferentes ramos, mais de ciência e de engenharia, que são as pessoas que normalmente trabalho mais, é a dificuldade que têm, mesmo as pessoas que supostamente estão mais equipadas e que tiram as melhores notas e que são os melhores, não é? É ir para o território onde as coisas não estão escritas em livros. Portanto, a educação não nos prepara para isso. E ao não nos preparar para isso, temos uma educação que nos condena eternamente à pobreza. Económica até. Claro. Económica, não é? Depois nos leva a outras coisas. Não é? Nós, como país, somos um país economicamente frágil. E temos sido durante muitos séculos. Não é? E podemos associar grande parte dessa nossa economia, a nossa fragilidade económica, à educação. Enfim, não acho que não choca ninguém dizermos que não temos nenhuma das melhores universidades no mundo. Não temos. Não é? Não temos nenhum prémio Nobel, nunca tivemos. Quer dizer, temos dois, enfim, temos um da literatura, que é valioso, sem dúvida, mas não temos nenhum prémio Nobel da física, nem da química. Temos da medicina, da histologia, ou seja, numa situação é interessante, mas não é uma coisa sistemática. E isso é sinal. Quando nós falamos de prémios Nobel, falamos de uma coisa engraçada. O prémio Nobel é um prémio Nobel, quer dizer, não vamos estar aqui a tornar isto uma coisa mítica, mas é um sinal, não é? Vamos ver isto como um sinal. Não de uma pessoa. Não? O prémio Nobel é a ponta mais ou menos de uma pirâmide, de muitas pessoas. Não é? Porquê é que nós não temos um prémio Nobel? Da Química ou da Física? Porque para termos um prémio Nobel da Química ou da Física, precisamos trabalhar consistentemente na excelência durante muitas décadas. E nós temos um sistema de educação ainda em
construção, mas que, como sociedade, nós não o vemos como estratégico. Porque senão, projetos como que acabamos de falar, existiriam muito mais. Muito mais. Aliás, debates como estes deveriam existir quase todos os dias na televisão nacional, porque é tão estratégico para todos nós, não é? E, portanto, acho que quem vê do outro lado da pirâmide, eu concordo com tudo o que foi dito, concordo essencialmente com aquela noção de resolver problemas. Sim. E os problemas não como uma coisa, não, problemas como uma situação, como é que eu resolvo uma situação, como é que eu... E essa situação pode ser até emocional, mas como é que se pensa para o avanço, para o desbloqueio? Ou é até, extremamente criativo, não é? Ou até multiplicar problemas, porque repara, ou até criar e encaixa um bocadinho no que tu estavas a dizer, que é essa ideia de irmos além daquilo que já existe, ou seja, criarmos novas dúvidas, porque nós sabemos perfeitamente que as certezas são becos sem saída, não é? Tu tens uma certeza, acabou. E eu costumo dizer que a parte mais fácil é a resposta. Sim. A parte difícil é a pergunta. Mas a escola está... A parte difícil é a pergunta. Ou seja, quando se está no limite, quando se está a ter que querer inovar, a resposta é sempre a parte fácil. Exato. A parte difícil é qual é a pergunta, o que é que eu vou tentar responder. Exatamente. E, portanto, mais uma vez, acho que a nossa educação é muito orientada para as respostas, e tipicamente as respostas estão em algum livro, é só andar lá e procura, não é? Pois, é isso. E não estão orientadas para qual é a pergunta. E nós somos perguntas. Nós somos perguntas. E toda a nossa volta representa pelo menos uma pergunta, não é? Pois. Não é? Portanto, essa treinar a mente para a pergunta sobre interna, interior, o que é que eu sou, como é que eu me sinto, mas também, pronto, e agora a parte que eu trabalho mais, para o exterior, porque é que isto é assim, porque é que isto funciona, porque é que isto não funciona, o que é que eu tenho de fazer para isto funcionar, o que é que seria interessante criar, não é? E, portanto, a tal dicotomia da criatividade, não é? É exatamente isso, quer dizer, eu acho que há um pressuposto ou um preconceito de que as coisas tecnológicas não são criativas. Não é? E, de facto, se calhar aquilo que é ensinado nas escolas é a parte da ciência exata. Ciência exata. Pois. Exata. Sim. Que é uma coisa engraçada, nós chamamos de ciências exatas. Eu não sei porque é que elas são exatas. Pois. Mas pronto. Mas o que é interessante é a parte que ainda não é exata, que eu não sei, não é? A parte que não é exata, que eu não sei, essa é a parte que interessa. Exatamente. Não é? Exatamente. A parte que não é exata. E, portanto, como é que nós educamos as pessoas para pensar nessa ambiguidade? Pois. Mas eu, por acaso, até estava a ver a coisa noutra perspectiva da tecnologia, porque tem a ver com o uso da tecnologia. Sim. O uso da tecnologia no sentido de... perdi-me. De potenciar, não é? De potenciar. Não, perdi-me, olha, não sei. Mas pronto. É isso. Mas vou então fazer uma pergunta aqui ao Fernando que tem a ver exatamente com isso. É porque é que isto é assim, na tua perspectiva, com a experiência que tens, em termos de lidar quer na Associação de Pais, quer a tua experiência sindical, em que travas lutas com instituições pesadas e de alguma forma foste aprendendo muito como este lado institucional bloqueia algum deste avanço, e eu acho que todos nós partilhamos esta ideia, quer dizer, se nós formos perguntar aos putos, eles estão aborrecidos, se nós formos perguntar aos professores, eles estão frustrados, então porque é que um gajo não avança, não é? Quer dizer, da tua experiência, porque é que isto é assim, ou seja, porque é que tu encontras tanta dificuldade em digamos, não é impor, mas em fazer-se ingrar ou serem aceites novas sugestões e experiência? É muito difícil saber a resposta a isso, mas posso dizer algumas coisas que me parecem ter a ver com isso. No início estava-se aqui a falar da experiência de se aprender a resolver problemas, e no início agora resolver problemas e aprender isso desde a escola, ou seja, as pessoas reunirem-se com o objetivo de decidir o que é que vão fazer em relação ao problema. Isto parece uma coisa muito simples e imediata, mas é das maiores dificuldades que eu vejo acontecer, por exemplo, num local de trabalho. Todos nós temos facilmente críticas sobre a situação, sabemos que há coisas que não funcionam, sabemos que há coisas
porque há más práticas, mas o único passo que interessa é juntar-se e decidir-se o que é que se vai fazer em relação a isso. E isto é o mais difícil de tudo. E tu já estiveste comigo e acho que a maior parte das pessoas que trabalham, por exemplo, em empresas que têm comissões de trabalhadores, que têm um sindicato, que fazem plenários, pelo menos nós vivemos isso durante muitos anos, em que a discussão crítica, a crítica por si só era muito forte, sempre foi muito forte, mas o passo mais difícil foi esse. Foi dizer, a partir de, então vamos fazer alguma coisa para mudar isto. E aí é que algumas pessoas desaparecem, outras ganham vida e juntam-se, mas somos sempre menos do que éramos inicialmente. Sim. Somos menos, e aqui entra o fator que me preocupa bastante, tanto nas escolas como nas empresas, que é o medo. E há uma espécie de medo, que eu não sei se é nosso, português, se é humano, se o que é. Às vezes tenho a sensação que é hereditário, que é uma coisa que vem de muitos anos de falta de liberdade em Portugal. Acho que uma parte virá daí, mas não percebo porque é que ainda, 50 anos depois quase, ainda estamos aí. Porque as pessoas têm medo de confrontar e têm medo porque sabem, ou acham, às vezes sabem mesmo, que vão ser vítimas de represálias. Eu vi isto na escola, independentemente da prática existir na escola ou não, e não me parece que fosse o caso, via, quando estava na Associação de Pais, muitos pais que tinham queixas, faziam em voz baixa, como nas empresas, aliás, à espera que alguém interviesse em relação àquilo, mas eu não vou dizer nada porque senão o meu filho se calhar vai ser maltratado pela pessoa. Quando a parte mais errada de tudo é achar-se que é possível, porque se acontecer é tão grave que se tem mesmo de fazer alguma coisa, portanto não se pode sequer conceber a ideia de que a criança na escola vai ser vítima de uma represália porque o pai se queixou, seja do que for. Quer tenha razão, quer não tenha. Não estou a dizer que nunca acontece, de certeza que acontece, mas é tão grave que nós não podemos partir de sequer ter medo disso. Não é? Não podemos ter medo de um ato que assim vai ser condenado, ou deveria ser. Nas empresas, no trabalho, passa-se o mesmo, não é? Nós sabemos, e nós vivemos isso no nosso local de trabalho, na Casa da Música, atualmente, muito fortemente, que é saber-se, convivermos com pessoas que têm medo há muito tempo, e sabermos que a luta por condições melhores, às vezes é a luta só por conversar, por negociar, por fazer precisamente aquela conversa entre todos, para encontrar soluções. Até isso é condenado, às vezes por quem está em posições de poder. E até isso, até a luta por esse direito a negociar, que aliás, no respeito ao trabalho é um direito constitucional, a negociação coletiva é um direito constitucional, e quando se luta simplesmente por esse direito, é possível acontecerem represálias, é possível haver pessoas que são esvaziadas de funções, é possível serem excluídas de equipas, serem postos a trabalhar num local onde não conseguem trabalhar. Isto acontece connosco, e nós sabemos que acontece em muitas empresas, e acho que é daqueles problemas que certamente vem de um processo educativo que está incompleto, está ferido de alguma forma, porque são ideias que nem sequer nos deviam entrar na cabeça, a ideia de termos medo de confrontar, quando achamos que temos razão, pelo menos, portanto, queremos confrontar de uma maneira construtiva, e que temos e que sabemos que vamos ser vítimas de alguma coisa. Isto é profundamente errado. Depois só outra nota que eu estava a pensar, que é muito difícil conseguir, para precisamente para estas lutas e para pensarmos e para conversarmos, precisamos de tempo. E eu notei isso também nestas duas atividades, tanto na tentativa de ter uma ação mais forte, uma associação de pais, como na tentativa de levar à frente algumas lutas laborais,
é que há uma arma muito poderosa do outro lado, que é tirar o tempo às pessoas. As pessoas não têm tempo e não me parece que seja por acaso que as pessoas não têm tempo, porque sem tempo dificilmente se vai mudar alguma coisa. As pessoas precisam de tempo para construírem alguma ideia sobre as coisas e esse é um problema grave. Pois é isso, tu não sabes por onde é que has de ir, porque de facto esta não é à toa que não se promove a empatia, não é à toa que não se promove a relação, não é? Porque de facto a relação une as pessoas e as tomadas de posição adquirem uma força muito maior, ou seja, esta individualização, não é? Que depois também é paradoxal, porque não estamos a falar de individualização, mas não estamos a falar de individuação, ou seja, nós não estamos realmente, nós detectamos essa falha na atenção à subjetividade, na atenção à especificidade do aluno, mas depois criamos individualistas, não é? Pessoas que dificilmente se ligam umas às outras. Eu gostava de ter aqui a perspectiva de um de vocês, dos dois, claro, mas não sei quem é que quer começar, talvez a Teresa, sobre estas coisas. O que é que tu sentes na escola? Tu, por exemplo, reveste nestas coisas que nós estamos aqui a dizer, achas que isto poderia, algumas destas sugestões que ouviste aqui, melhorar um bocadinho o vosso panorama? Eu imagino que para vocês, hoje em dia, deva ser mesmo aborrecido, às vezes, estar numa sala de aula, não é? A escola que estou aqui a falar é incrível. Eu cresci em Vila Flor, Trás-os-Montes, por isso, de facto, essa ligação entre gerações sempre foi um momento que eu tive e que me ajudou muito e foi muito bom para mim. Eu vi Vila Flor, mas a escola foi, de facto, muito bonito para mim. E, pois, a escola atualmente é um bocadinho chato. Um bocadinho. Porque a verdade é que raramente os professores falam como se tentam-nos juntar à discussão. Imagina, temos a ter matemática, não há muita discussão que podemos fazer. É isto e temos de fazer. Estamos a ter português, são estes os livros que estamos a dar, é isto que vais ter de aprender e se não aprenderes desta maneira, olha, vira-te. Estamos, decora, literalmente. Mais, o que é que tenho mais? Portanto, eu este ano tive a possibilidade de ter ciência política, que é muito interessante, mas imagina, eu estou a ter ciência política, que é de facto algo que eu pessoalmente gosto de política, pronto, mas eu estou a dar a Constituição, não há muito que eu possa dizer, eu posso tentar, a única coisa que eu posso perguntar é como perceber os parâmetros da Constituição, que é importante, mas não era o que eu estava à espera para o ano. Tu sentes que se houvesse, além do ensino, ou seja, da transmissão de conhecimento, se houvesse o exercício... Por exemplo, sim, exato. Por exemplo, ajudarem-nos a fazer debates. Nós não... Dizem, por exemplo, em português, dizem-nos para fazer orais, mas não nos ensinam a fazer orais. Dizem, olha, isto tens de fazer sobre estes temas, arranja. E nós temos que aprender a falar, nós temos que aprender a falar sozinhos, temos que aprender a criar tudo sozinhos. E acaba por ser muito difícil, porque nós não temos esse apoio. E nós muitas vezes precisamos, por exemplo, em ciência política, podíamos fazer sobre debate sobre política e isso, mas não, nós estamos a dar coisas muito específicas que a única coisa que podemos fazer é decorar. Claro, é que fazer debate é fazer... Só para eu perceber que é na que estás. 12º. Fazer debate é fazer política também, não é? Sim. A ideia é exatamente essa, é passar da esfera de decorar para aprendermos a falar. Para a prática. Mas não é preciso ser em ciência política em específico, pode ser sobre qualquer coisa. Pode ser em português e matemática, fica um bocadinho complicado, mas, por exemplo, em filosofia, economia... Sim, mas Teresa, mas tu sentes isto que, por exemplo, esta dica do Fernando, tu sentes de facto, não sentes que se vocês procurassem que a vossa relação fosse mais profunda a nível nomeadamente desse debate que estás a sugerir, ou seja, ser iniciativa vossa, no sentido de vocês entenderem que isso vos vai dar uma força coletiva muito grande. Tu não sentes que isso poderia fazer com que vocês fossem agentes de mudança mesmo? Ou seja, vocês não têm que se resignar, obviamente, àquilo que é desenhado Depende dos
por outros. professores, depende das escolas. Eu acho que depende muito das pessoas, porque as pessoas chegaram a um nível de saturação com a escola em que, mesmo que se ofereça fazer debates ou algo que elas queiram, elas não querem porque estão na escola. Estar na escola em si é uma obrigação e é algo que é chato em geral. Mesmo para mim, eu pessoalmente gostava muito de aprender quando era mais novo. Hoje em dia, estar na escola para mim é uma obrigação como todas as outras e para mim não me traz nada de novo. É um bocado a mesma rotina, mesmo tipo de horário, a mesma maneira, as mesmas pessoas que se vê, tipo, não vejo nada que mude. É mais por aí. De que é que tu sentes falta nesse processo de aprendizagem? Sinto falta de mudança em geral, sinto falta de algo que não seja Consegui mesmo todos os dias. Mesmo. O que é que tu farias diferente? Isso. Não sei, mas algo muito diferente da escola, de certeza. Tipo o quê? Não sei mesmo, mas tipo, por exemplo, viajar, acho eu. Okay. Ou ir para cidades diferentes. E como é que tu Pô, não sei se posso fazer estas perguntas. Isso interessa. Porque eu pergunto aos meus filhos e eles não me dizem. E eu agora tenho aqui adolescentes que vão fazer cerimónia e vão me responder. Como é que tu farias a escola? E como é que tu integrarias esse desejo por viajar, não é? Porque agora tu podes viajar de diferentes maneiras. Como é que tu incluirias isso num conceito de escola que pode não ser este, pode não ser a sala de aula? Tu podes fazer a escola agora como querias. Como é que tu a farias? Pois, isso é um bocado difícil. Pois, mas este exercício é que é interessante. Porque nós temos que passar todos, e vocês inclusivamente, do papel do coitadinho e da vítima, que nós todos temos sempre o problema, identificar os problemas, há anos que identificamos os mesmos problemas que se mantêm, e não nos juntamos a pensar nas soluções, e as soluções são viáveis, é possível. Agora é preciso pensá-las minimamente e depois estruturá-las e ter um discurso sobre elas. Pois, mas é quem é que os treina? É a escola, é a educação formal ou é a educação informal também, não é? Estamos sempre a falar da educação formal da escola, mas nós somos todos educadores informais. Nós estamos sempre a incentivar toda a gente a conversar ou não conversar sobre as coisas, a pensar ou não... E se a escola, de facto, em termos físicos, não é? Se é quase traumática para alguns... Não, eu estou a exagerar, mas eu gosto de exagerar. Mas para alguns mas é isso, mas essa ideia de sair da escola e debater estas questões, porque às vezes o que eu sinto, e tem a ver um bocadinho com isto que a Irene está a dizer do coitadinho, e não são só vocês, no mercado de trabalho é a mesma coisa, o que o Fernando estava a dizer ilustra isso, é esta ideia de que nos cabe discutir, é isso que estamos a fazer aqui, que nos cabe discutir as coisas, e vocês, essa discussão alimenta essa força, dessa discussão passa-se à ação, não é? Portanto, há sempre essa possibilidade. Vocês sentem também um bocadinho, de certeza, algum não saber por onde ir, não é? Por onde começar, não sei. É um bocado desorientante, pelo menos, tipo, na minha idade, é um bocado desorientante, porque eu não sei mesmo o que é que eu vou fazer da minha vida. Tipo, isso eu pessoalmente, mas eu estou numa fase em que não sei mesmo o que é que eu quero fazer, se tipo, nem... Tipo, ainda por cima estou numa altura em que não estou muito para trabalhar, porque há vezes em que eu quero trabalhar mais do que outras vezes, então não estou um bocado perdido, em geral, e acho que há muita gente que se sente como eu. Mas a questão é que é exatamente isso, ou seja, para te encontrares, tens de estar perdido, não é? Um tema ou algo que suscite interesse e que tu gostasses de saber mais? Há muitas coisas, mas também não sei se tenho tanto interesse por essas coisas. Porque eu acho que à escola muitas vezes falta isso, que é pegar nos interesses deles, então, os jovens, estes ainda têm mais crescidos, ainda tendo essas ferramentas desde pequeno ou não, havendo alguém que as saiba transmitir, ok, mas eu adoro futebol, ok, então faz um projeto sobre isso e através disso vais aprender geografia, matemática, vais incorporar todas as áreas de currículo e todas as áreas disciplinares. Na escola de Porto de Irene tento trabalhar tudo e acho que é um pouco isso que eles fazem. Eles pegam na metodologia de progresso e põem os miúdos a fazer autónomos a
a organizar o seu estudo em função daquilo que efetivamente lhe está interessado. Não é? Hoje, quer dizer, o ensino ainda está um bocadinho, acho que ainda está se calhar para o lado do Salazar. O que é que temos que aprender todos a mesma coisa, à mesma hora, ao mesmo tempo? Eu sinto um bocadinho quando vou aos meus filhos, é que eu sinto que isto é como se fosse uma roupa que já está pequena. Não é? A escola está pequena demais, o corpo dos miúdos, o nosso corpo já também não cabe nesta roupa. Portanto, e andamos a tentar esticá-la e a remendar, e agora vou acrescentar mais um bocadinho, agora vou pôr aqui umas coisas nas cotoveleiras, nas joelheiras. É preciso romper a roupa, é preciso deitar esta roupa fora e, portanto, correr o risco de pensar como é que vocês gostavam mesmo que a escola fosse, tem que vir de vocês. Porque nós vamos sempre fazer um remendinho, porque nós temos esta referência, ainda muito, não é? Esta referência que nós temos muito medo do desconhecido. Como é que nós vamos aprender por projeto se temos o programa todo para dar? É o grande dilema dos professores. Como é que nós vamos trazer a arte para as escolas, os exames? Como é que nós vamos até dar aulas de teatro ou trazer a arte para as escolas se eles depois ficam excitadíssimos? E depois já ficam completamente, querem brincar e fazer barulho e sujar e pintar as paredes. Como é que nós conseguimos conciliar isso? De facto, não conseguimos se continuarmos a pensar a escola da mesma maneira, não é? A escola também tem que mudar arquitetonicamente. Isto? Sim. A arquitetura das escolas também tem que se romper, tem que se rasgar isto tudo. E ficar com aquilo que é bom, mas acho que sim. E associado... Fala só um bocadinho alto, porque como vocês não têm microfone, depois na gravação às vezes há dificuldade em ouvir as perguntas. Então, eu tenho 34 anos de ensino, no ensino secundário, do 7º ao 12º. E eu estou numa posição que vejo muito bem que escola que os miúdos trazem e para que escola que os miúdos vão. E o problema, e também tive uma filha a estudar e a entrar no ensino superior, portanto eu sei exatamente quais são os problemas da nossa escola. E não estão abaixo do 12º, porque o ensino cada vez se faz mais, pelo menos na lei, na procura, no projeto, eles desenvolvem projetos, cidadania e desenvolvimento, eles cada vez têm mais isso. Não é essa parte que está a falhar. O problema no ensino é o ensino superior. E eu sei isso. Desculpa, não concordo de todo. Não concordo de todo. Mas eu trabalho numa escola também. Não concordo e eu agora vou justificar porquê. Por exemplo, a minha filha chegou ao 10º ano, chegou ao final do 10º ano e ia estudar artes gráficas. Foi para artes. Foi para a área de artes. Durante o 11º, resolveu que artes gráficas precisaria muito tempo ao computador, não era exatamente aquilo que queria, e como desenhava muito bem, resolveu ir para desenho. Mas não Belas Artes, teve a ver as universidades que melhor se coordenavam e concorreu para São Martins em Londres e foi para Londres. Portanto, ela fez um secundário muito ao gosto dela, ela foi feliz, ela desenvolveu o que pôde e entrou em São Martins e esteve meio ano lá. E ao fim do meio ano ela disse, não é isto que eu quero medicina. Eles mudam constantemente. Mas ela, nesse momento, tinha decidido o que queria. E veio para Portugal. E quando veio para Portugal, ela tinha que concorrer à medicina, faltavam 3 exames. O resto, não sei se vocês sabem como funciona, mas o resto é igual. Faltava o exame de biologia, o exame de matemática e o exame de química. Ela estudou de manhã à noite, durante meses, a memorizar todos aqueles conceitos, todas aquelas estruturas e conseguiu entrar em medicina em Lisboa. Chegou à Faculdade de Medicina de Lisboa e tinha que memorizar todos os músculos, todas as entradas, as saliências dos músculos, tinha que memorizar tudo aquilo. Nada do que ela fez no secundário lhe valeu. Ela durante 3 anos memorizou matéria, que eu pensava que era impossível alguma vez uma pessoa memorizar aquela matéria. E quem mais memorizou foi quem teve melhores notas e quem passou para a frente.
Nós passamos a vida a insistir que os alunos não devem memorizar e o nosso ensino superior faz-nos memorizar de uma forma que eu não acho concebível em lado nenhum do mundo. O que está mal é o ensino superior, é o nosso ensino superior. E eu queria me dizer o que é que não está mal. E que me dissesse agora o que é que eu estou enganando. Eu acho que o ensino está mal desde o início. A partir do momento em que nós nem sequer temos creches públicas, é a partir que está mal. O que está mal são as expectativas dos pais. Não são Os pais têm expectativas que os filhos vão para engenheiros. Os pais têm expectativas que os filhos vão para engenheiros, que os filhos vão para a medicina, sempre um determinado nível de ensino superior. E é um ensino superior muito exigente. Portanto, os pais é que fazem com que depois o secundário seja horrível, execrável, porque tem que preparar para esses. Todo o secundário prepara para esses cursos, mesmo os que nunca lá vão chegar a entrar. O que nós estamos a fazer no secundário é dar aulas para os que vão entrar em engenharia e os que vão entrar em medicina. E os outros depois entram noutros cursos, mas vão ter que aprender aquilo. Está mal. Está mal a entrada do ensino superior é que está mal. Eu queria só, eu agradeço a vossa participação, mas apesar de claro, isto estar aberto à participação de todos e de ser um gosto para mim ver que há como é que eu ia dizer, este impacto e esta alegria de participar. Eu, claro, tenho um compromisso com os meus amigos que aqui estão mas acho que podemos dar algum seguimento, porque acho que há aqui algumas ideias que são interessantes, não é? Era isso que eu ia fazer, ou seja, pegar naquilo que vocês estavam a dizer É assim, a primeira coisa é que o ensino não existe em abstrato, existe numa sociedade, não é? E essa sociedade tem valores e tem uma cultura. E essa sociedade que, direto ou indiretamente, vai mudar a forma de ensino. Portanto, nós vivemos numa sociedade em que, certamente, ainda muitos pais querem que os filhos sejam médicos, engenheiros. Eu sou engenheiro. Meus pais tiveram todo o gosto em que eu fosse engenheiro. É evidente. Meu pai tem muito orgulho que eu seja engenheiro, seja doutorado, etc. Nós vivemos nessa sociedade. Agora, concordamos com a forma como as faculdades de engenharia estão a formar as pessoas? É assim, eu sou... Se concordamos, temos que exigir então... Não, é assim, eu sempre fui muito crítico das faculdades de engenharia e de medicina e todas elas, por uma razão simples, basta olhar para os rankings. Nós temos universidades medíocres, que é bom que se diga, as pessoas talvez não tenham noção disso. As nossas universidades são medíocres. Eu sei disso porque estive a trabalhar com pessoas de todo o mundo, formadas em universidades de todo o mundo, e sei a diferença. Ok? Isto talvez custou ouvir, mas isto é verdade. Portanto, eu ao bocado dei essa pista, porque é que não temos nenhum prémio Nobel? Por alguma coisa não é? Portanto, nas nossas universidades são fracas, têm alguns cursos bons, mas de uma forma geral são fracas. Como muitas estruturas da nossa sociedade são fracas, porque nós estamos em formação, estamos em construção dessas estruturas, e é bom que partamos desse ponto de princípio. Para mudar o ensino não é por baixo, é por cima. Muda-se dos dois lados, certamente, muda-se por dentro, deve haver muitas formas de mudar. Eu imagino que não exista uma forma única de mudar. Claro. Agora, sei perfeitamente que o nosso ensino superior, que conheço bastante bem, de várias universidades, é um ensino que tem certas virtudes e tem certos vícios. Tem muitos vícios, tem poucos recursos, deveria ter mais, não é considerado, do ponto de vista da nossa sociedade, assim como uma coisa tão importante, porque se fosse, estaríamos a discuti-lo todos os dias e discutimos outras coisas. Aliás, vivemos uma sociedade que é muito pouco ambiciosa. O pináculo da afirmação social é abrir o restaurante da moda. Desculpem, é verdade. E vivemos numa cidade, em particular, que está a abraçar esse modelo cada vez mais. E, portanto, não vamos ter ilusões. Nada existe no abstrato. Existe no meio de uma sociedade. Portanto, se queremos mudar o ensino, queremos. E eu quero. Eu sou bastante crítico. Aliás, tenho muitos inimigos na universidade. Porque digo as coisas. Porque, se calhar, muito poucas pessoas devem ter dito aquilo que eu digo, que nós sejamos universidades medíocres. Ainda bem que está a ser gravado. Mas que é verdade. Com algumas exceções. Há cursos que se têm que ser cursos excepcionais, sem dúvida. Okay? Mas as nossas universidades são medíocres. Mas temos de mudar também a nossa sociedade, os nossos valores. Claro. É os nossos valores. Se a cidade do Porto, eu vou usar aqui outra palavra forte, posso? Mas... Pronto, é que te convidaste, portanto, sabes que eu fiz trabalho.
Eu acho que o Porto em particular, se vocês virem o percurso do Porto nos últimos 20, 25 anos, não é? O Porto prostituiu-se. Completamente. Era isso que eu ia... Pois era. Okay? O Porto prostituiu-se. E, portanto, eu agora ponho-me nos pés de jovens de 20 anos que só viram este Porto prostituído, não é? E eu também teria muitas dúvidas do que queria ser e onde é que ia investir o meu esforço. Não é? E, por acaso, para o bem e para o mal, venho do Porto anterior, não é? Sou mais velhote, venho do Porto anterior. E se calhar o Porto que criou o engenheiro, porque o engenheiro, apesar de tudo, ainda era a pessoa que era mais ou menos reputada, não é? De certa forma, não é? Pronto, os meus pais dizem. Mas, portanto, eu acho que nós devemos falar do ensino, e devemos sempre falar do ensino, porque o ensino é algo que nós podemos agir e melhorar, e há muita coisa a melhorar, sem dúvida. Não sei se é o ensino superior, se é o ensino secundário, se é, lá está, o nosso ensino pré-primário é ausente, não existe, não é? Não existe. Portanto, o nosso ensino também, pelos vistos, parece ter um relógio, não é? Parece que o ensino acaba aos 23 anos, não é? Parece ter a licenciatura. Sim. E tudo o resto que há para a frente. Claro. E o constante necessidade de aprendizagem que há para a frente durante todo o resto da vida. Não é? Quer dizer, isso nem sequer se discute, não é? Claro. Enfim. E, portanto, eu quero ter esta conversa, eu gosto desta conversa neste sentido mais holístico. Holístico, exatamente, é isso. E estávamos a falar do medo, deixa-me só terminar para falar do medo. O medo é terrível. Nós vivemos numa sociedade de medo. E porquê é que temos esse medo? Eu nem vou fazer referências políticas, porque eu não sei se é de trás, se é diferente, porque eu acho que o medo já existe há muito tempo na sociedade portuguesa e não é só de há 50 ou 60 anos ou 70 anos. Nós vivemos em medo. Vivemos em medo que somos pobres. Nós somos pobres. Okay, basta comparar, até em coisas mais corriqueiras, o PIB per capita, não é? Comparamos, por exemplo, com uma Suécia, que tem o dobro do PIB per capita. É lógico que se eu for mais rico, tiver dinheiro no bolso, tenho muito mais coragem para tudo. Porque posso mandar as pessoas à merda, se não perceber. Mas a Suécia também tem medo. Tem, por outros motivos. A Finlândia tem medo. Por outros motivos. O nosso medo... A questão é que a pobreza não é aferida só pelo lado económico. Não, de certo, mas o nosso Nós medo... também somos pobres, culturalmente também somos... E lá está, e essa ideia... Desculpa só interromper, essa ideia que tu estavas a falar até dos restaurantes, encaixa aqui, são padrões e encaixa naquela ideia de que as pessoas não são vistas como são e não começam a aprender de acordo com a sua natureza também e a fazer escolhas de acordo com a sua natureza. Tu quando não sabes o que és, vais na corrente. Repara, a partir do momento em que se fala em que se a aprendizagem é toda focada para o livro, para aquilo que está escrito, eu diria quase para as escrituras, não é? Estamos a criar um certo tipo de pessoas. Mas também há uma outra coisa. A sociedade portuguesa não valoriza o erro. E o erro é sempre visto como uma coisa má. E muitas vezes nós temos de errar para conseguirmos chegar a algo melhor e para percebermos, ok, o caminho não é este, temos que ir por aqui, porque por aqui já vimos que não dá certo. Há outras sociedades, como nos países nórdicos, em que o erro é aceito. Ok, erraste porque vamos ver então o que é que nós podemos construir a partir deste erro, vamos ver o que é que nós podemos construir e transformar um erro numa oportunidade. E eu acho que em Portugal o erro é visto como um erro. Pronto, olha, erraste, não serves, tem que vir próximo. E fazendo a ponte com aquilo que estes jovens disseram, que os jovens dizem, de facto o medo parte da ideia de que há uma resposta certa, não é? E que se sai da faculdade e vai-se para um sítio certo. E na verdade não, eles deviam ter sido preparados para essa incógnita, para suportarem essa dúvida e para dentro dessa dúvida continuarem a explorar-se. O que acontece é que eles são formatados para achar que eu sou aquilo que faço, eu sou a profissão que vou ter. Mentira, tu já és, não sei se sabias, mas já és, não precisas de fazer nada para ser qualquer coisa. Tu já és uma pessoa com interesses, isso é tão válido como estar a trabalhar. Aliás, é mais válido ainda, porque sabes o que é que acontece às pessoas que deixam o trabalho? Deixam de ser, não é? Porque não investiram no seu ser, perderam completamente a identidade, perderam tudo, esvaziaram-se. E tu estás ainda nesta fase de procurar o teu ser, ainda não sabes onde é que tu vais, onde é que uma parte do teu ser se vai alojar. Porque é só uma parte, o trabalho é só uma parte, és todo o resto, que é bem maior do que o trabalho. E eu acho que eles são educados tanto para serem formatados para ir para um curso e depois que esse curso lhes vai dar todo o sentido de realização.
que não é verdade, porque nós não somos, cada vez menos, nós nos realizamos só no trabalho que fazemos, nós realizamos nestas conversas, realizamos nos amigos, nas relações amorosas, e eles não se fala disso na escola. Não se fala da importância de ter amigos, de ter relações, de ter sonhos. Os sonhos que são castrados logo desde o início, desde a pré. Desenhas de amarelo o sol. Isso é a maior castração que pode haver. Isto é a minha mensagem que passa ao longo de toda a educação, desde pequeninos, não é? E portanto, eles não são. Eu não queria dizer eles não são. Nós não somos educados para suportar a dúvida, para tolerar, para correr o risco, por exemplo. Esta coisa que os miúdos têm muito... desculpem, não é miúdos, os jovens adultos têm, porque eu como psicóloga tenho muitos jovens que depois chegam, o que é que eu vou fazer quando crescer? E eles partem, e há muito esta ideia de que eu vou ser... olha, perdi-me. Eu não sou só biológica, é isso. Mas depois... Estás a ver, é a dúvida, pronto. É isso. E qual é o problema de me perder? É correr o risco de me perder. Eles querem chegar ao fim do curso e chegar ao fim da faculdade, ter logo um emprego, chegar ao fim do curso, saber logo o que é que querem. E não querem correr riscos, querem que corra tudo bem. E nós somos responsáveis por isso. Nós é que os estamos a educar, não é a escola. É os pais, é os amigos, é toda a nossa sociedade, os mass media, que os estamos a educar para isto. Nós somos responsáveis por isto, não é a escola é uma ínfima parte, porque as pessoas também são educadas por estes mass media, por esta gente toda. E é giro, porque eles não querem correr riscos nenhuns. Tu queres escolher uma coisa e que corra sempre tudo bem, é isso? Claro, foi isso que me ensinaram, que se eu aprender o beabá, eu no fim sei que é bá. Mas não é, a vida não é isso. E chegam ao fim, ao início da vida, ainda não perceberam isso. Isso é da nossa responsabilidade, é dramático. E cada vez mais nós estamos a contribuir para jovens que chegam ao fim e não vêem sentido nenhum para o que aprenderam. E depois é importante haver uma correspondência entre aquilo que tu aprendes e as possibilidades que se te abrem. Porque, por exemplo, a Teresa estava a falar na Constituição. É ótimo ler a Constituição. Agora, é fixe perceber que ler a Constituição nos dá ferramentas para ter uma vida melhor, não é? Por exemplo... Vou fazer a pergunta, mas porquê esta Constituição? É isso. Porquê é que isto foi escrito desta forma? Porque é a pergunta. É isso. Porque, repara, Luís, depois há quase uma formalização da revolta, ou formalização no sentido de tornar a revolta formal, não substancial. Tu há bocado falavas de romper as roupas, ou seja, realmente rompem as roupas, e bem. As pessoas depois queixam-se, depois vêm os beatos dizer que não podem andar assim, não podem andar assim, não sei o quê, mas essa revolta é uma revolta formal, não é uma revolta substancial. É preciso romper as roupas também de outras formas, não é? E isso está ao alcance das pessoas, e muito através justamente dessa aquisição de conhecimentos na área da educação para os direitos. Eu propunha-te até, Fernando, que falasses um bocadinho sobre isso, porque estás muito ligado a isso, essa coisa dos direitos, quer os direitos laborais, quer os direitos a este nível, não é? Sim, entretanto há muitas coisas aí que também me apetece... Força, então não ligo só que... conduzir para aí, mas eu tenho algum... não quer dizer medo, não é medo, mas custa um bocado também pensar de ter um pensamento catastrofista sobre pois, também porque porque é verdade, e estava a dizer um bocadinho o senhor que participou também, e eu como filhos, tenho 3 filhos na escola com idades diferentes e também já percebi que há muitas realidades dentro da escola diferentes e até contraditórias, e há muitos professores diferentes, e há professores que aplicam muitos princípios daqueles que até aqui se falou, desde a discussão dos problemas na sala de aula. Há professores que fazem isto, fala-se realmente, eu acho que se fala muito mais coisas daquilo que se falava quando nós andávamos na escola. Eu tenho 44 anos e vejo que a quantidade as possibilidades de coisas que se faz na escola são muito mais do que aquilo que era. Claro que depende muito de quem lá está e dos professores poderem fazer, porque a verdade é que houve mudanças na lei, abriu-se a possibilidade da flexibilidade curricular, que permite os tais projetos, o cruzamento, e que não é só
desde o início, mas ao longo de todo o percurso escolar. Portanto, houve uma série de coisas que se tentou e que eu acho que a pandemia veio cortar muito as possibilidades, porque eu sei que conheço escolas que estavam a desenvolver ideias diferentes e a fomentar esse tipo de projetos interdisciplinares e a começar um caminho nesse sentido e dá-me a ideia que se interrompeu-se tudo, não é? Tudo que a escola precisa, que é da convivência e do espaço em comum e do tempo em comum, e perdeu-se durante um tempo demais, mas eu acho que há caminho a ser feito e, portanto, não vejo que a escola esteja tão má, ou seja, acho que tem ingredientes para poder ser melhor. Pronto, e depois aí há trabalho a fazer pelas pessoas que lá estão e que estão envolvidas, e que envolvem os pais também, os professores, enfim, e também ao ouvir os mais jovens aqui a falar, nós percebemos que eles não perderam o espírito crítico. A escola não matou o espírito crítico deles, portanto, eles... não matou cá fora. Não sei, mas... o que eles são, acho que é... Há um espírito crítico, depois centrarmos nas soluções, não é? Criticar é ótimo, mas depois há que, não é, nós nos juntarmos a pensar nas alternativas, por mais imaginárias e futuristas que possam parecer. Se calhar, pronto, há muito caminho a fazer, mas enfim, no que respeita à possibilidade de fazer coisas diferentes, eu vejo, por exemplo, tendo filhos parcialmente numa escola especializada de música, que às vezes se pensa como uma escola que pratica o ensino pela arte e às vezes faz, lá está, quando os professores que se apanham o fazem, mas às vezes é o contrário também, ou seja, uma escola muito centrada numa área específica artística, que é a música clássica, e que onde não existem uma quantidade de projetos que existem nas escolas normais, que já fizeram outro caminho diferente. Portanto, uma escola artística às vezes dá a ideia de que pode ser uma escola mais aberta, mas ao mesmo tempo na prática acaba por ser, e é esse modelo de ensino artístico que está a ser. Portanto, vou fugir agora um bocadinho para um lado que me interessa um bocado, porque também é a minha formação na área da música, mas as escolas de ensino especializado e as escolas públicas, que são as escolas públicas de ensino especializado, não são diversas, não fazem um ensino que abrange as artes, abrange quando pode, abrange um bocadinho de teatro, abrange um bocadinho a parte gráfica como as outras escolas, mas, por exemplo, os alunos podem abdicar da educação visual porque têm mais horas de música. E não digo que não possa ser assim, mas porquê que é especificamente a educação visual? E não é outra disciplina também, à escolha, por exemplo? É aquela que vai ser posta de parte, quando até é uma disciplina artística e que nós sabemos até que muitos músicos têm precisamente uma valência que se distribui pelas artes gráficas e pela música. Portanto, é muito comum isso acontecer. Portanto, há aqui coisas que não se percebem como é que funcionam e vejo que as possibilidades de atividades de outro tipo, de projetos ligados a ciências, a desporto, que há escolas que me parece que vão investir um bocadinho mais nisso, nestas que têm um ensino especializado muito exigente, a nível de tempo de dedicação e de estudo, perdem esse espaço. E é este ensino de arte que é um ensino público. Pelo contrário, um ensino que permita a todos os alunos que estão nas escolas públicas terem mais aprendizagem artística e, lá está, depois poderem fazer o cruzamento com as outras áreas, não é generalizado no ensino público. É muito mais limitado, não é? Existe a um ponto quase às vezes caricatural, quando podia precisamente ser um investimento verdadeiramente democrático, não é? As escolas públicas onde se podem aprender este tipo de música têm processos de seleção
Só entra quem é selecionado e quando isto acontece é óbvio que entram aqueles que são preparados para aquilo também pelos pais. Portanto, automaticamente há um elitismo, não é? Claro. Porque os pais sabem que querem aquela escola, o que é que vão fazer para o aluno lá chegar? Acabou a democracia do ensino aí. Claro. Aquela escola pública não é uma escola enquadrada no ensino público democrático. Portanto, enfim, fugi um bocado ao tema, mas era para dizer que é... Pronto, agora posso. Porque há bocadinho a minha ideia era precisamente interpelá-lo por causa da questão do medo, e que também referiu. Ou seja, pronto, aqui já há algum tempo atrás eu li um livro que achei muito interessante do Coisinho sobre a instalação do medo, que basicamente tratava-se das pessoas que iam levar o medo a casa dos cidadãos. E, portanto, batiam à porta e iam lá instalar o medo em casa. Portanto, acho muito interessante a circunstância de exercer as funções do legado sindical, que acho que é uma figura e um parceiro extremamente importante em qualquer empresa de dimensão e em qualquer entidade pública ou privada. E, por outro lado, só gostava de partir, digamos, para outra questão, que é o seguinte, utilizando um termo que eu não gosto muito, uma expressão, que é o elevador social. De facto, a escola e a escola pública acaba por ser o único instrumento credível que funciona como elevador social. E vê-se, de facto, que neste momento há alguns partidos que falam muito na questão de serem eles próprios os motores desse elevador social, o que muitas vezes se confunde um bocado com a militância partidária, mas fundamentalmente a questão é, sendo a escola pública, porque a privada, que eu aliás frequentei, mas que é efetivamente para famílias já privilegiadas, e portanto está um bocadinho noutra zona. Mas a escola pública, que é efetivamente o elevador social que existe, sobretudo num país com as carências de Portugal, porque é que efetivamente o ensino tem tão pouco investimento. Exatamente. Quem quer? Pronto, esta questão é muito importante, mas a mim o que me interessava mais discutir, desculpem, era ou tiramos a roupa toda e fazemos uma coisa que pode até nem ser roupa, uma escola nova, ou então, dentro destas condições, percebermos que espaço de liberdade é que também temos. Porque senão nós caímos sempre no erro de não haver solução para nada, porque a solução está sempre, não depende de nós. Eu acho que nós também temos de discutir um bocadinho como é que cada professor em sala de aula, de facto, pode se sentir melhor, mais realizado, como é que cada aluno em sala de aula pode fazê-lo dentro desta camisa de forças em que nós vivemos. Há um espaço de liberdade muito grande. Eu vou às salas de aula e os professores estão lá sozinhos com aquelas 20 criaturas, 20, 25, eles têm um poder gigantesco, eles têm um programa, claro que sim, mas eles também, quer dizer, ninguém está ali a ver com uma lupa o que é que eles estão a fazer, eles têm essa liberdade de fecharem a porta e de fazer tanta coisa lá dentro, e a liberdade de partilharem entre si essas boas práticas, de se incentivarem uns aos outros, quer dizer, há essa liberdade, estes instrumentos existem. Porquê que nós não os estamos a usar, não é? Essa discussão é interessante, mas eu não a sei ter. Sim. Agora, o que é que nós podemos realmente, com as condições que temos, cada pessoa, como é que ele se sente valorizado? O professor sente-se tão sozinho, depois está sempre a ser criticado. Eu detesto esta coisa de... Eu estava a pensar assim, nós estamos a falar de educação e estamos a falar outra vez de escola, nenhum de nós é professor, estamos a falar de uma coisa que nem sequer é a nossa casa. Custa-me entrarmos nesse registro também, não sei. Até porque, eu acho que faz todo sentido o que estás a dizer, e é exatamente isso, como a Rita estava a dizer, aquela coisa dos alunos se interessarem uns pelos outros, esta ideia de tu teres o mundo em globalização, embora isto agora esteja um pouco comprometido, mas e teres de facto a aula de química, depois a aula de matemática, depois a aula de português, e cada professor se encontra depois na sala de professores de uma forma muito breve, não há um conhecimento
daquilo que cada um faz, quando poderia exatamente haver uma mistura. Ou seja, essa ideia, porque as coisas interpenetram-se, ou seja, é difícil isso. Mas é difícil, assim, vamos ver assim. Eu acho que há margem para progresso, sem dúvida, há margem para fazermos mais. Mas não podemos também exigir esforços inumanos a todos os atores que estão envolvidos. Não é? Isto tem de ser razoável. Se não for razoável, não é sustentável. Ou seja, acho que a grande pergunta é como é que nós criamos condições para que as pessoas não precisam de estar sempre a dar 200%, ou 150%, ou 110%, ou 100%. Não é? Podem dar 90%, ou 85%. E a coisa funciona na mesma. E isso é difícil. Isso é difícil. Passa por... Eu aqui não quero puxar para a questão do financiamento, mas obviamente que isso tem impacto. Claro. Tem impacto. E isso não está desligado daquilo que são as vontades que nós coletivamente exprimimos sobre o que é que queremos que a sociedade seja. Não é? E, portanto, nós não podemos afastar estas coisas da nossa ação mais, digamos, coletiva, até política, e coisas tão simples como se nós continuamos a não desligar a televisão quando vemos uma barbaridade completamente estúpida, então nós estamos implicitamente a não ajudar a que a escola pública seja melhor. Numa cadeia de direta e indireita. Portanto, está nas nossas mãos. Agora, ora bem, assim, eu imagino, eu já dei aulas no ensino superior, não é fácil, mas imagino que dar aulas no ensino secundário não seja mais difícil. Imagino que ter 30 pessoas à frente, se calhar frustradas, cria uma situação muito difícil para o professor. E o professor vai ficar mais um professor frustrado. Portanto, o que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de atacar esse problema de frente. E eu não acho que haja uma solução única. Eu acho que tem de se criar um ambiente onde várias soluções possam evoluir, porque, obviamente, isto não é por decreto, nem é de cima para baixo, nem é esta a solução certa. Não é. Isto é um problema tão complexo que não há uma solução. Há muitas soluções, ou muitas soluções parciais, ou algumas soluções melhores que outras, e nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Agora, o que nós não podemos ter é o tal sistema, aquilo está apertado, não é? E eu estou a tentar vestir umas calças, para se calhar vestir uma saia. Claro. Estou aqui a puxar uma saia que dá mais jeito, mesmo melhor, não é? Até mais fresquinho. Não é? Pronto, mas, e para isso, eu acho que temos de trazer este assunto, esta discussão, mais presente nos nossos dia-a-dias. Eu também. E uma forma de a fazer é criar o vazio quando essa discussão não ocorre. Nós podemos fazer isso. Quando estamos a conversar de uma coisa, ou quando nos nossos jantares estamos a falar de uma coisa completamente estúpida, cortamos. Vamos falar de educação. Vamos ser os chatos, certo? Vamos ser os chatos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas o diálogo começa a se estabelecer. Agora, se eu a seguir for tomar uma cerveja e vou falar de já foste ao Mouco, é um restaurante muito fixe, o Mouco. Pronto, se a minha conversa for sempre essa, então nada vai mudar. Claro. E posso só... Desculpa. Só queria dizer aqui uma coisa rapidamente, porque a sensação que eu tenho é que nós temos aqui 2 corajosos que em tenra idade têm a coragem de estar aqui à nossa frente e a ouvir e a falar, mas nós continuamos um bocadinho com a prepotência do adulto que pensa as coisas. E nós temos à frente pessoas, eu como pai, não é? Quando ouço aqui o Chico e a Teresa, que são miúdos inteligentes, a dizer a escola é uma seca, nós temos que ouvir, a escola é uma seca porque é uma seca. Porque se não fosse uma seca, eles estavam aqui a dizer a escola é fixe. E o que eu quero ouvir como pai é o meu filho a dizer eu gosto de ir para a escola, eu vou para a escola e divirto-me imenso, que é aquilo que provavelmente a experiência que a Rita tem, não é? Enquanto nós não ouvirmos o que nos estão a dizer, nós nunca vamos chegar a lado nenhum, porque, na verdade, eles é que sabem. Eles podem não saber o que é uma boa escola, mas se nós não paramos para dizer assim, ok, porque vocês, se calhar, não têm a clarividência de perceber como é que poderia ser melhor, e a Teresa acho que falou em precisar de alguma orientação, não é? Debater, ajudar até a debater, ajudar a aprender a falar, não é? Orientar isso para vocês chegarem lá, mas nós ouvirmos e depois usarmos isso. É como se eu tiver um cliente à minha frente, eu não percebo as necessidades deles, não é? Neste caso, os alunos. Então vamos inventar que escola, aquela que está dentro da nossa cabeça, que eu já tenho 46,
vai ser errado para eles, porque ali como o Luís dizia, onde eles estão ou para onde eles vão ainda nem sequer está inventado, não é? E portanto, tudo que eu tenho na cabeça já está articulado, já passou. Eu acho que vai ser, quando não pararmos para ouvi-los em sala, ouvi-los, ver exatamente para onde é que eles querem ir, estamos a dar um tiro no escuro. Podemos inventar muitas soluções, mas pode acertar, pode não acertar. Pois, a questão também terá muito a ver com esta hipervalorização. Diz? Não, e é isso, eles estão aqui e só eles é que podem dizer essa parte, não é? Claro, mas eu acho que não é muito fácil, nem há muitas maneiras de nós dizermos o que nós queremos na escola, porque sempre sendo que a escola sempre foi um conceito de obrigação e sempre foi um conceito de tens que ir e vais. Então tornavas a escola não obrigatória, por exemplo? Sim. Pronto, então, sabes que há escolas que não são obrigatórias, isso aconteceu, já acontece. Mas se fosse Portanto, visto, nem sequer tem uma sentias-me solução. obrigatório, tu eras o primeiro a estar lá de manhã, não é? Mas o meu Sim, conceito mas fixe tem não- uma solução, não é? Eu não tirava o não obrigatório porque a escola é importante. Sim. Mesmo não estando de uma boa forma, Sim. é importante, mas eu tirava, por exemplo, as faltas. Pronto, Porque fantástico. desde- Alguém ia assim, a escrever aí as respostas No deles. final das contas, se nós chegarmos ao teste e soubermos a matéria, porque é que faltar uma aula ou não faltar uma aula vai mudar, fazer-nos chumbar ou não? Muita gente acaba por chumbar por faltas e nem sequer é pelos testes em si. Claro que se eu não for a nenhuma aula eu não vou saber a matéria para o teste, por isso eu vou-me sentir que eu quero ir à escola para passar para o teste para passar o ano. E aí já vai ser uma escolha minha ir à escola. Já não vai ser fazer testes. É isso, era o que eu ia perguntar. Os testes já não te fazem impressão. Os testes já não me fazem impressão porque temos de alguma forma avaliar para passarmos de ano. Talvez o modelo do teste talvez o modelo do teste não seja o mais correto, que muitas vezes é definições, que é decorar, que às vezes é importante aprendermos a decorar, mas também é importante aprendermos a sermos criativos nas respostas. Mas, de facto, os testes, nós temos de ter algum método de avaliação para podermos passar para o próximo ano, porque nós não nos devemos tornar alguns médicos, outros engenheiros, sem fazer a mínima ideia como é que chegamos lá. Nós temos de ter alguma forma algum processo de avaliação para passarmos para o próximo ano. No entanto, devia ser escolha minha ir à escola ou não para saber. Imagino, há muitos dias, eu pessoalmente tenho ansiedade, há muitos dias que eu acordo e eu sinto-me extremamente mal, não me consigo levantar. E esse dia eu acabo, às vezes vou à escola, outras vezes não, se eu for à escola posso até acabar por ter um ataque de ansiedade e acaba por não me valer nada ir à escola, mas eu fui à escola para não ter faltas, o que não é nem um pouco positivo para mim, fez-me sentir pior. E em vez disso, eu posso combinar com amigos, estou mal neste dia, mandam-me a matéria. Eles mandam-me a matéria, eu estudo, vou para o teste, tenho boa nota, mereço continuar e passar o ano. Não é só porque eu faltei, já acho. Certo, mas por exemplo, isto acontece muito na SOAS, mesmo com pessoas que têm problemas de ansiedade e de depressão e etc. É que não é só um dia que elas faltam o período todo. E não só e depois porque na depressão acabam por ser medicados e pela medicação acabam por desenvolver hábitos e vícios, então é muito mais difícil ir para a escola. E quando eles vão à escola acabam sempre mal. Ou alguém desmaiar, alguém tem ataque de ansiedade, ataque de pânico, é sempre a mesma coisa. Por isso, eu não sei, é um bocado difícil das duas partes. Eu não consigo dizer que a escola não é importante estar ali por alguma razão, mas ao mesmo tempo, eu gostava de não estar na escola. Mas isso é muito engraçado, estás a dizer? Assim, há tantos pressupostos aqui, não é? Que é interessante. Eu fiz o curso de engenharia sem ir às aulas, só aos exames. E achei que perdi muita coisa. Só soube disso depois. Mas se calhar não perdi muita coisa na faculdade de engenharia. Mas potencialmente, numa boa faculdade, numa boa universidade, eu teria perdido muita coisa. Portanto, eu acho que a questão não é, quer dizer, acho que se não queres ir às aulas, não vais às aulas. Não fui às aulas. Não fez particularmente mal, mas pronto. Mas eu gostava de ter estado num ambiente em que eu queria estar na universidade, mas que fosse às aulas. Eu acho que essa é a questão, é como é que se criamos estes espaços onde as pessoas querem estar e as pessoas vão beneficiar de muitas coisas que não são só as aulas. As aulas são importantes, sem dúvida, mas se as aulas estão num livro, eu leio o livro. Não me chateiem, não é? Pronto, eu percebo isso. Só que as aulas não... O problema é que as aulas só são o que está no livro, não é? E o espaço só existe para dar
caixinhas para as pessoas terem aulas que estão nos livros. Não é? Portanto, eu sinto, a grande questão para mim é como é que se criam espaços que, havendo exames ou não havendo exames, as pessoas estão lá porque querem estar lá. E isso é uma experiência mais do que só as aulas. É uma experiência humana. Não é? As pessoas crescem umas com as outras. Somos todos educadores uns dos outros. Não é? Eu aconselhava a Clécia a legislação sobre as faltas. Ela é extremamente permissiva. Extremamente. Os pais podem justificar as faltas. Quase de qualquer maneira. O aluno, quando ultrapassa o limite de faltas, não reprova. O aluno vai ter que fazer uma prova e, se passar nessa prova, as faltas são justificadas. A lei é extremamente permissiva. Os alunos é que ainda são ameaçados pelos professores que vão faltar e tal, e que não têm, mas é bluff. A legislação não permite. Mas lá está, ensina-nos no 7º ano, no 6º ano, no 5º ano, não podemos faltar. Ninguém nos ensina a legislação, ninguém nos ensina que podemos ir a faltar a 1/3 das aulas. Acho que é isso, posso estar errado. De cada disciplina. Não há um limite. Injustificadas. Quando ultrapassas o limite de faltas, é que tu vais obrigatoriamente fazer uma prova. Uma prova sobre a matéria e como viram que tu aprendeste a matéria, é que vais a justificar. A lei é permissiva, nunca foi tão permissiva. Os professores aqui ainda utilizam um bocado a ameaça das faltas, que já não é. Tu conheces alguém que justificou do teu ano que chumbou por faltas? Do meu ano, conheço. Conheces? Conheço. Mas não foi fazer as provas. Ninguém lhes ofereceu as provas. Então foi contra a legislação. Eu aconselho que leiam a legislação. Mas agora estou num ponto importante, que é, vocês não recebem quando entram para a escola, não é o regulamento, é os direitos e os deveres do aluno. Isso acontece, não é? Eles recebem um papelinho com os direitos e deveres do aluno. Não é papel. Isso é um dispositivo pedagógico fundamental. E quando se vai ler os direitos dos alunos são coisas como o direito a levantar o braço quando quer falar, o direito a ir à casa de banho nos intervalos. Não fala nunca do direito que lhe assiste, no direito mesmo, dos direitos mesmos. Não são direitos, é o direito a cumprir as regras da escola. Ele tem direito a cumprir as regras de toda a escola. Não tem direito a reclamar, não tem direito não vou dizer faltar, mas não tem direito a propor alternativas de avaliação. Não tem direito de nada. Aquilo são cartas assustadoras. Eu quando via aquilo, dizia, é uma oportunidade. É o único instrumento pedagógico democrático que existe na escola, que é a Carta dos Direitos e Deveres dos Jovens. Aquilo não tem palavras. Pronto. Mas depois também é verdade. Porquê que os jovens não pegam naquilo e dizem, professor, o direito está sentado a ouvir o professor, isto é um direito. Nem eles questionam. E eu olhava para os meus filhos e dizia, tu tens noção de que estão-te a dar o direito, tu estás calado? E não dizes nada. Isso já vem de trás, não é? Eu acho que não recebia-se para fora. Mas eles recebiam sempre o direito. As escolas podem mudar, as escolas têm o poder de alterar os estatutos. Portanto, é aquela escola que se deixa desatualizar também. Sim. Agora, os alunos são eles que devem ser ouvidos sobre a escola que querem. Mas também é um meio engano, porque eles não têm experiência. Eu fui professor já autoritário, já fui professor que transmitia a matéria, praticamente. Ao longo de 34 anos já se ia muitas vezes professor. E eles gostaram muito sempre de mim, porque também nunca tiveram termos de comparação. Eu era professor de ciências, eu era professor de biologia. Era o único que tinham de biologia, não tinham termos de comparação. Eles não têm termos de comparação, porque só andam na escola que têm. Não conseguem comparar com outras escolas. Portanto, é limitado. Eu, por exemplo, há 20 anos atrás, eu motivava os meus alunos com, vamos ver agora um vídeo sobre a digestão. Explicava motivadíssimo, adoravam, ótimo. Hoje, a pior coisa que eu posso dizer aos meus alunos é que vamos ver um vídeo. Eles passam a vida a ver vídeos em casa, nas videoconferências e tal. É mostrar o vídeo. Isto em 20 anos mudou muito em ensino. E nós sentimos essa mudança. O telemóvel. E eu assisti isto aos primeiros telemóveis a tocar. Desliga. Depois aquilo era uma constante cacofonia. Depois já era a mandar mensagens. Um horror.
até que apareceu aquela vida, não sei se lembra, dá-me o telemóvel já. Neste momento, eu peço aos alunos para tirarem o telemóvel e para irem à plataforma e irem buscar a ficha, porque já não é preciso cópias. Eles vão lá buscar as fichas. Sem os telemóveis, eu já não trabalho, porque são supercomputadores. Nós já trabalhamos com os telemóveis. As coisas mudam constantemente. Eles não dão por ela, porque eles só apanham 3 anos no ensino secundário. Nós é que assistimos às mudanças. Posso só comentar aqui uns outros? Eu ia só dar a palavra à Gui, que estava a pedir já há algum tempo. Mas tenho mesmo de vos informar que me estão a fazer sinal de que o tempo está mesmo no fim. Por isso, eu dava a palavra às duas, pedia que fossem rápidas. Eu só queria dizer uma coisa, acho que nós nos esquecemos da questão do tempo. Os alunos precisam de tempo, não há aprendizagem à pressa, não há crescimento à pressa. E aquilo que a Rita sempre me disse é a base de tudo, por isso é que eu acho que se começa por ali. E o vosso sistema não é popularizado porque também não interessa muito, não é? Porque é preciso rapidez de resposta e o mercado de trabalho para receber pessoas que pensem, não é que pensem rápido, que pensem formatar. Eu acho que a questão do tempo é um bocado nisso. E também outra coisa é a questão da autoestima, porque uma pessoa que tem uma autoestima equilibrada vai sempre fazer perguntas. Nunca vai ter medo de fazer perguntas. E fazer perguntas, saber fazer boas perguntas não é uma coisa muito popularizada também. E muitas vezes não é bem vista pelo professor. Não é bem vista, porque muitas vezes eles não sabem a resposta à pergunta e ficam a trabalhar. Ficam muito atrabalhados. E um aluno de 15 ou 16 anos que faz perguntas é um aluno muito complicado. Gui. Eu queria retomar uma pergunta que a Irene fez várias vezes para toda a gente, mas vou redirecioná-la para o Fernando. Nomeadamente sobre a questão do ensino da música, que na verdade, aquilo que disseste agora, é muito parecido com aquele que nós tivemos há 30 anos atrás, não é? Tivemos na escola. Ou seja, não tive muito tempo. A minha pergunta é, se tu tivesse a tua própria escola de música, o que é que farias? Rapidinho. Eu acho que há muitas pessoas de música a fazerem exatamente aquilo que eu acho que devia ser feito. Mais genérico, e eu conheço alguns, e que o podem fazer quando não estão integrados no sistema. Porque os sistemas normalmente precisam de ter programas, e esse é o problema deles às vezes, não é? E isso vai ter que encontrar ao modelo de escola que se falou. Particularmente na área da música, conheço bem, e eu acho que é extensível, se calhar, a qualquer uma, pelo menos às artes, é de certeza, mas se calhar desconfio que seja a qualquer uma, é perceber qual é o interesse dos alunos. Na música isto é muito claro, nas outras às vezes causam-me mais dúvidas porque não estou dentro da matéria, perceber será que isso funciona. Mas na música eu sei que funciona. As pessoas que chegam mais longe são aquelas que foram atrás daquilo que lhes interessava realmente, porque se forem obrigadas não chegam a lado nenhum. Podem ser muito boas, podem ter boas no sentido de terem muita capacidade, mas quando é o professor que faz o contrário, eu tenho tido essa experiência com o meu filho mais novo como professor de bateria, que faz esse trabalho excelente. Ele diz que se ele não estiver interessado, a culpa é minha. Ele diz-me isso e eu fico todo contente porque acho que é mesmo assim que funciona. Ele diz, se ele não estiver, se precisar de parar, eu tenho de deixar parar. Se precisar de fazer outra coisa, eu tenho de perceber porque é que ele quer fazer outra coisa. E ir indo atrás e conseguir, com base nisso, então, ir transmitindo o conhecimento que ele sabe que precisa transmitir para a coisa funcionar, mas pondo em cima o interesse do aluno. Nas escolas, no ensino mais padronizado, de música em particular, para mim é incompreensível que uma pessoa aprenda um instrumento, nestas escolas já se anda com 6 anos, 6, 7, 8, 9, até só quando chegam ao 10º ano é que têm as primeiras aulas de composição. Portanto, com o 10º ano são 15 anos, 16, não é? Nunca tiveram uma aula de criar, sobre como criar música. Não é preciso uma aula, mas
a experiência, não é? Incentivar aquela experiência. Lá está, há pessoas que até o fazem. E há pessoas que até estimulam a improvisação, por exemplo. Mas porque conseguem meter aquilo lá no programa. Há outros que nunca na vida vão fazer isso, na mesma escola. Portanto, este incentivo à criatividade e a ir atrás do interesse do aluno é fundamental. Depois a questão é se isto, a minha questão é se isto implica destruir o modelo de escola, se implica, e em algumas coisas se calhar implica, noutras implica construir o que lá está. Isso é o mais complicado de tudo e que eu não sei dar resposta. Uma coisa que faltava dizer e que um bocadinho quando gostava aqui de dizer e agora puxando aqui para o lado sindical também, é que nada se constrói se as pessoas não tiverem capacidade, se tiverem condições e condições psicológicas para fazer o trabalho bem feito, e neste momento não têm, seguramente a maior parte não tem, as condições de trabalho péssimas que têm, com as carreiras completamente destruídas e com salários muito baixos para a especialidade que têm. Portanto, este é um problema fundamental, este é um problema fundamental e uma coisa que me preocupa muito na escola é que quando e aqui cruza-se a experiência do pai com o lado sindical. Porque quando há uma greve de professores, nós não vemos os professores, raramente vemos os professores chegar a aula e explicar aos alunos porque é que se fez uma greve, porque é uma greve. Eu explico aos meus filhos que eles são uma greve e perguntam, mas sabes o que é? Então, aproveito para explicar e acredito que muitos pais façam o mesmo. Mas nem sempre é feito na escola. E a preocupação geral dos pais é, e agora o que é que eu vou fazer neste dia? Porque nem sequer posso faltar ao emprego, porque o filho não tem escola, e este é que é o meu problema. Mas o meu problema não é esse. O meu problema é porque é que a pessoa tem que fazer greve? Porque tem problemas graves que o afetam, e se o afetam, vão afetar o meu filho também. Podemos continuar a conversa daqui um bocadinho. Eu tenho mesmo de pedir desculpa porque... Claro. Está-me ali o Pedro a fazer uma pressão grande para acabar. Pronto. Acho que o que fica disto tudo também é um bocadinho esta ideia, não sei se nós chegámos a falar, mas é a hiperimportância que se dá ao resultado em detrimento do processo. Eu acho que este tipo de reuniões, de encontros, mostra um bocadinho o contrário, o valor do processo. Nenhum de nós estava propriamente preocupado em atingir um resultado, e acho que foi, pelo menos para mim, foi muito gratificante. E nessa medida, se calhar pegando na ideia do Fernando de não saber se é destruir a escola, construir, se calhar as coisas podem coabitar, não é? Se calhar, como há um conservatório, também pode haver um conversatório. Acho que faz algum sentido, não é? Pronto, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui com todos vocês, e a próxima e última sessão do ciclo é sobre o comum. É precisamente aquilo que nós identificamos como comum a tantas diferenças, o que é que nos é comum, que estejamos dispostos a trabalhar por ele, não é? Em conjunto, em coletivo. Muito obrigado e até daqui a 15 dias. Obrigado.